Bem-vindos ao segundo bloco do curso O Desafio das Mulheres Pensadoras. Hoje o nosso trabalho vai ser com a Angela Davis. A Angela Davis foi uma militante negra, feminista, marxista, que através de uma análise teórica crítica e consistente das múltiplas contradições que se expressam nas sociedades de classes. Ela vai indicar que uma política feminista verdadeiramente radical deve lutar contra todas as opressões, estabelecendo assim os nexos causais entre capitalismo, sexismo, racismo, combatendo de toda forma o divisionismo que desviou o caráter revolucionário. O livro Mulheres, Raça e Classe nos fornece um rico material de análise e reflexão de fundamental importância, principalmente para a construção de um projeto político comprometido com uma transformação revolucionária, que também nos conduza a uma sociedade livre de qualquer tipo de opressão. Isso ela menciona sempre nas suas aparições na mídia. O entrelaçamento realizado pela Davis entre os componentes econômicos, políticos e ideológicos do modo de produção escravista e capitalista nos permite enxergar como as diversas opressões se combinam, se entrecruzam e também se sustentam de projetos de dominação de classe. Além disso, ela vai discutir também, a partir de realidades históricas concretas, como essas opressões foram criadas de maneira muito recorrente, inclusive nos processos que construiu as ideologias, que foi suporte para várias práticas de exploração, e bem como estratégias políticas de coerção, dominação e o controle de grupos dominados. A gente pode perceber também que isso interferiu também de algumas maneiras contraditórias na história dos diversos movimentos de luta e resistência na história, como um movimento abolicionista, que foi um movimento escravagista. Nele também nós temos também o movimento sufragista, o movimento das mulheres, que buscaram se associar por lutas, ou por exemplo, por lutas dos direitos reprodutivos, dentre outros. E nesse livro, ela inicia um rico percurso histórico, resgatando as bases do sistema escravagista norte-americano, em que negros eram tratados como coisas, eram vistos apenas como unidades de trabalho lucrativo e não como seres humanos. No sistema escravagista, que ela descreve, o povo negro é definido como propriedade. Ele foi submetido a formas violentas de coerção, domínio e controle, em um sistema que se caracteriza pela desumanização cotidiana e materializada em atos cotidianos de tortura, estupro, espancamento, chicoteamento, entre outros. Apesar da crueldade que
nessas descrições aparece da insanidade do sistema escravagista e também do intenso processo de dominação dessa população, que só fora minimizada, segundo a própria autora, pela literatura da escravidão. Tá? Ela vai encontrar que houveram estratégias de resistência e de luta da população negra consubstanciadas, né, em revoltas, fugas, sabotagens, como forma de resgatar personagens importantes na história dessa resistência dessa população frente ao movimento abolicionista. Nós podemos lembrar a Sojourner Truth, por exemplo. A autora também vai discutir de uma forma bem peculiar a maneira como a abolição da escravatura e também a ascensão do chamado trabalho livre ocorre digamos assim, uma reconfiguração das diversas opressões de classe, sexo, raça. E esse processo abordado vai ser abordado por uma autora chamada Elie Saviotti, em A Mulher na Sociedade de Classes, significa a seleção de caracteres sexuais, raciais e de classe, para operarem como marcas sociais, o que permitem hierarquizar os membros de uma sociedade específica de acordo com as necessidades e conveniências do sistema produtivo de bens e serviços. Também nós podemos chamar a atenção, que a Davis também vai nos colocar vai abordar a reconfiguração que visa legitimar e também consolidar a dominação de classe capitalista, discorrendo sobre as diferentes tarefas, trabalhos e também as ideologias estarão conformadas. E elas vão ser destinadas a diversos grupos oprimidos. Também desse mesmo sentido, nós podemos também compreender que foi destinado às mulheres negras em um primeiro momento, no período da pós-abolição norte-americana. O trabalho na agricultura e no serviço doméstico foi sujeito também a essas condições de exploração muito extremas, que possibilitou perpetuar as práticas de violência, como o abuso sexual, né, por parte dos patrões. Nós temos também a questão que relaciona as mulheres brancas pobres, que foi destinado o extenuante trabalho nas fábricas, enquanto para as mulheres burguesas de classe média foi destinado a nobre tarefa de cumprir com muita dedicação, né, ou a nobre missão de ser mãe e dona de casa. Tá? A missão essa que a Davis vai colocar, que está sustentada pela ideologia da maternidade, com forte viés racial e de classe. Quer dizer, é uma sociedade complexa. Então, quando a Davis vai historicizar essa ascensão do culto à maternidade e à feminilidade, no século XIX, como subproduto da industrialização, que vai discutir, de uma certa forma, um culto, né, que vai simplesmente legitimar, tá, a partir do sistema capitalista industrial, entre a economia doméstica e a economia pública, enfatizando o papel das mulheres como mães protetoras e donas de casa. Então, elas vão ficar circunscritas a um espaço doméstico definido como não produtivo. Nesse sentido, a autora, além de discutir
esse ponto de vista capitalista, né, do ponto de vista capitalista, a funcionalidade dessa ideologia vai nos ressalvar o seu viés racista e classista, pois a ideia de mulher veiculada pelo mito da feminilidade, lembra da Beauvoir? Não inclui as escravas do regime escravagista, que aos olhos de seus proprietários não eram realmente mães. Isso é uma citação que aparece no livro. Mas apenas como reprodutoras. Né? Elas não são nem trabalhadoras, elas são superexploradas nas fábricas, que não se adequam bem ao modelo burguês de dona de casa. Inclusive convém a gente eu citar aquele filme chamado Vidas Cruzadas, que traz, é uma película americana que traz bem essa hierarquia das donas de casa, tá? Estrelada pela Viola Davis e Octavia Spencer. E esse filme ele é de 2013. Tá? Então Davis também vai discutir como as opressões anteriores elas vão ser ressignificadas de uma maneira a legitimar a dominação da classe tipicamente capitalista. Ok? Nesse inteirinho, parece ser um ponto fundamental, né, no seu livro, o estabelecimento dos nexos causais entre capitalismo e sexismo, e juntamente com o racismo. Ele vai trazer à tona uma história, digamos, não linear, repleta de contradições entre diversos movimentos e lutas e resistências das mulheres, dos negros e também da classe trabalhadora. Nessa história, que a autora destaca, né, para cada período que ela vai fazer essas análises, existe uma configuração econômica, política e ideológica, em que vai se sobressair interesses e prioridades diversas, revelando como uma sociedade hierarquizada, ou seja, aquilo que é definido como uma demanda política, por exemplo, das mulheres, pode se configurar de uma maneira a defender interesses particulares de determinada classe ou grupo social. Ela também vai observar que no interior dos movimentos das mulheres, em seus primeiros anos, foi constituído principalmente por mulheres brancas e de classe média. Pouco se discutia as condições sociais da população branca, trabalhadora, as quais constituíam a maioria do proletariado da época. Entretanto, podemos entender assim, mesmo que as líderes do movimento das mulheres lutassem prioritariamente pela concessão do voto às mulheres, por exemplo, enquanto a massa das trabalhadoras estivessem, digamos assim, mais preocupadas com seus problemas imediatos, por exemplo, salários, jornadas de trabalho, condições de trabalho. Houve mesmo um viés de classe nesse aspecto. Tá? Um maior envolvimento do movimento de mulheres, por exemplo, nas lutas operárias das mulheres no período pós-guerra, por exemplo. Tá? Também é uma outra questão, por intermédio também dessas análises históricas que a autora vai produzir nessa abordagem primária, vai abordar um profundo vínculo ideológico entre racismo, viés de classe
e supremacia masculina. E ela vai discutir o racismo presente no movimento também sufragista feminino, tá? A partir de relatos históricos, como a disputa política pelo direito ao voto, para principalmente as mulheres que foram motor desse movimento sufragista, que significou em determinados contextos, como no período do pós-guerra civil, houve sim uma estratégia de exclusão das demandas das mulheres negras por esse mesmo direito, sob o argumento da conveniência, de que a defesa do voto das mulheres negras poderia dificultar a conquista do voto feminino. Um argumento um pouco inconsistente. Esse argumento da conveniência evocado, né, nessa análise que a autora vai fazer, assinala uma mudança de correlação de forças no interior do movimento que ela está comentando, né, o movimento de mulheres, o qual se afasta da causa anti-escravagista, que havia anteriormente abraçado, né, com muito entusiasmo. Outra questão, ela não vai se omitir, a Davis não vai se omitir na questão da Associação Nacional pelo Sufrágio das Mulheres Americanas. Houve essa associação que se caracterizou por Sulamit Firestone. Isso é de 1976, que era uma figura altamente conservadora, além de produzir uma ideologia da maternidade. Ela vai adotar esse argumento da supremacia racial para negar o direito de voto às mulheres negras. Esse é um registro histórico. Como observa também, a Davis, Angela vai, nesse caso bem específico, né, ela entende que não há nenhum eco entre mulheres brancas e negras, existe uma divergência. Não foi possível haver esse encontro. Ela não percebeu isso. Houve um divisionismo. E como fomento para o desenvolvimento de uma consciência política ampliada, era necessário buscar uma forma de combater diversos sistemas de opressão que configuram, por exemplo, essa sociedade. As alianças, por exemplo, também aconteceram, né, que ela também evocou no texto, lembrando que na verdade, não se trata de uma história linear, mas está repleta de contradições. A autora, embora também seja militante, né, ela nos dá diversos exemplos de alianças solidárias e sinceras, né, que as mulheres brancas, negras, trabalhadoras e burguesas, né, as quais estiveram, em muitos contextos, fortemente unidas, né, em defesa, por exemplo, do direito à educação para a população negra. Essa já foi uma demanda. Davis também vai evocar um outro exemplo marcante, que as mulheres brancas tinham em relação às mulheres negras o engajamento político de mulheres como a Myrtilla Miner e a Prudence Crandall, as quais sacrificaram a própria vida ao tentar transmitir conhecimentos às jovens negras da época. Como nos lembrando a autora novamente, a união e a solidariedade entre mulheres negras e brancas ratificaram
ou eternizaram, né, uma das promessas mais férteis da história norte-americana. De forma aqui que nós podemos entender que aí nesse caso houve uma convergência de interesses e de objetivos gerando uma demanda comum. Tá? E ela acabou sendo erguida sobre uma base bem firme, que poderia levar ao nascimento de realizações transformadoras. Nós também vamos ter a questão dos mitos, que a Ângela também vai colocar, né? Os mitos, por exemplo, de recuperar a trágica história da segregação racial dos Estados Unidos, né? Demonstrado como na questão dos movimentos anti-estupro, anti-linchamento dos negros, que foram também enfraquecidos, né? Isso houve essa questão, né? Enfraquecidos por ideologias racistas. Principalmente o mito de que representa que o homem negro é um estuprador e a mulher negra como promíscua. Isso aí foi algo construído pela sociedade, isso nunca houve provas disso, né? E esses mitos, eles operaram basicamente para gerar opressão, né? Para gerar marcas de animalidade, bestialidade na população negra. Tanto incitaram agressões racistas, quanto foram úteis à superexploração da população negra pelo sistema capitalista. Tá? Nesse sentido, foi uma prática. A autora também vai colocar que no movimento feminista houve quem se deixou cair nas armadilhas das ideologias racistas. Entre elas, a feminista radical Sulami Firestone, que não deixa de apontar um papel de corajosas mulheres brancas que sofreram oposição, hostilidades, até ameaças, né, de morte. Pela cruzada, que empenharam nesse sentido, né, contra os linchamentos da população negra. Nesse interim, o compromisso era mostrar também as contradições históricas, né, de diversas maneiras, de se relacionar com as inúmeras relações constitutivas do sistema. Essa análise interseccional que ela vai apresentar no texto, que advém de uma pesquisadora nos Estados Unidos, Kimberly Crenshaw, que vai criar, sobretudo, esse termo interseccionalidade, né? É essa análise que Davis vai fazer o tempo todo para produzir essa obra documental a partir de fontes primárias, utilizando a interseccionalidade, que é uma ferramenta sociológica para nós podermos analisar gênero, raça e classe simultaneamente. Não posso analisar ela de forma separada. É o que Angela Davis vai fazer nesse livro Mulheres, Raça e Classe. Para poder entender como funcionou todo esse sistema opressivo e racial, que também está ligado ao gênero. Então, eu finalizo essa gravação sobre essa obra interessantíssima que cabe a todos, principalmente a qualquer cidadão venha lê-lo, embora, mesmo que ele esteja mostrando a história que envolve a escravidão no território norte-americano, eu considero ela universal, que nós podemos tirar com muitas conclusões valiosas desse trabalho impecável da Angela Davis. Sempre em suas apresentações há um viés de muita alegria, de muita expectativa
no trabalho dessa filósofa marcante. Meu muito obrigado.